Bom, gente, eu vou apresentar aqui para vocês como é que funciona a interface do Illustrator, tá? Isso aqui, para muita gente que está começando agora no programa, tem muitos recursos, tem realmente muitas ferramentas, mas ele não é um programa, não é um bicho de sete cabeças. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente como é que é a interface, quando a gente abre o programa, quando a gente começa a utilizar. Então, vou mostrar aqui para vocês, essa é a tela inicial, então logo quando você baixa o programa, que você começa a utilizar. Essa versão aqui é a 2022, tá? Do Creative Cloud. Então vocês podem aí se deparar com versões anteriores da família CS ainda. Tem também as versões mais atuais aí, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então já deve ter saído aí a versão provavelmente 2024 ou alguma posterior. Então vocês vão perceber que aqui em cima, logo no centro da nossa página, tem um painel com alguns arquivos, alguns formatos de arquivo pré-definidos. Esses formatos de arquivo, eles são uma pré-definição do próprio Illustrator para poder ajudar a gente a escolher ali um formato de arquivo que a gente mais utiliza. Então, geralmente a gente não utiliza isso aqui, até porque quando a gente vai iniciar um arquivo todo do zero, a gente utiliza aí o ajuste das unidades de medida, das informações. Então, geralmente isso aqui é uma informação que não é utilizada, tá? Mas, para que vocês saibam, tá aqui a informação de arquivos pré-definidos do Illustrator, tá? Aqui embaixo, vocês vão ver aqui uma região onde tem os arquivos recentes. Então, é onde a gente vai encontrar aí os últimos arquivos compostos, né, criados, e aí você tem ali as informações sobre esses arquivos, né, que arquivo que é, qual foi a data, a última vez que foi aberto, tá? Então, também aqui facilitando a nossa utilização da plataforma. Bom, eu vou clicar aqui em novo arquivo para que a gente possa ver a página de criação do arquivo, uma janela flutuante, tá? E aí aqui sim a gente vai conseguir fazer os primeiros ajustes do programa. Então, você abriu aqui o programa, clicou em novo arquivo, você vai ter a possibilidade agora de editar o seu arquivo inicial. Aqui tem alguns itens recentes que, da mesma forma como ali aquela região de arquivos que já foram compostos, aqui em recentes eu tenho formatos de arquivo que eu já utilizei em algum momento. Então, eles ficam salvos aqui para que eu reutilize em um outro momento. Aqui na parte superior, vocês vão perceber que tem alguns formatos também pré-definidos e segmentados por tipo de trabalho. Então, caso eu queira, por exemplo, visualizar algum material de dispositivos móveis, materiais para impressão, tem alguns formatos aqui que já ficam pré-definidos. Eu não vou adentrar muito nesse detalhe, porque aos poucos a gente vai começando a entender qual é o propósito, qual é a proposta de cada um, tá? Então, só para vocês poderem saber que isso existe e qual é, né, mais ou menos as informações que a gente vai encontrar dentro desse campo, tá? Vou voltar aqui para o recente, mas eu poderia trabalhar de qualquer ponto aqui, porque eu vou criar um arquivo completamente novo. Então, aqui em cima, logo no canto direito, a gente tem já as informações sobre o nome do arquivo. São a parte onde a gente pode já iniciar o arquivo com o nome definido, né, do projeto. Isso não garante que o arquivo esteja salvo, mas ajuda bastante para que a gente já comece a dar forma à composição que a gente vai desenvolver, tá? Logo abaixo nós temos aqui as informações de altura e largura, e aqui antes mesmo de eu mexer nessas informações, eu quero dar um destaque maior para a parte onde nós vemos aqui a unidade de medida. Por quê? Com a unidade de medida definida, a gente vai ter mais facilidade em organizar ali tanto o tamanho tamanho da altura quanto o tamanho da largura do meu documento. Então, primeiramente a gente define qual a unidade de medida, tá? Depois aí sim a gente ajusta largura e altura. Nesse caso aqui a gente tem 3, 4 talvez unidades de medida aqui interessantes. Primeiro é pixels, onde a gente vai trabalhar com materiais digitais, então onde a gente vai conseguir aí fazer arquivos para web, para redes sociais, materiais digitais em geral, páginas para sites e coisas do gênero. Então, Pixels vai trabalhar aí com a configuração de bitmap. A gente vai ter aqui aquela questão de resolução, né, formato de página para telas. Então, não tem problema, a gente vai utilizar nessa unidade de medida aí para trabalhar com material digital.
Fora isso, nós temos o milímetro, o centímetro e o metro, que são unidades mais convencionais, principalmente aqui no Brasil, estão relacionadas aí, a formatos para impressão. Então, sempre que a gente vai tratar de material impresso, material que vai gerar algum tipo de reprodução física, é interessante que a gente utilize uma dessas 3 unidades de medida. Lembrando só que o metro ele é um pouco menos utilizado porque são formatos muito grandes, então depender da área que você quer atuar, que tipo de material você está fazendo, talvez você não utilize aí metros com muita frequência. Então temos aí milímetros e centímetros. Uma coisa que eu sempre comento, eu trabalho geralmente com milímetros, porque eu trabalhei em gráfica. E no meu período de gráfica, a gente tinha essa preocupação, às vezes, milimétrica mesmo. Então dava para ter um controle maior sobre o material que estava sendo composto. Mas não é uma convenção, vai do interesse de cada um. Só lembrando que a grande diferença entre esses 3 aqui é a unidade, a referência, de casas decimais. Então, enquanto que o metro vai utilizar uma determinada forma, centímetro e milímetro vão ter formas diferentes. Então, só tomar esse cuidadozinho aí em relação a isso. Eu vou definir aqui como centímetro, por convenção, acho que a maioria das pessoas está mais acostumada, e vou criar aqui um arquivo no formato A4. A4 é aquele, lembra um papel ofício ou costumeiro sulfite aí que a gente compra nas papelarias. Então, vou só corrigir aqui, 29,7. Pronto, aqui é o formato da folha A4. Aqui também temos a relação de orientação, ou seja, se eu quero que o arquivo seja vertical ou horizontal. Eu posso definir isso em largura e altura, e não vai ter problema nenhum, ou eu posso também definir o tamanho do meu arquivo e depois fazer o ajuste automático aqui, só clicando nesses 2 ícones. Então eu posso vir aqui, por exemplo, definir o A4 na vertical, posso depois mudar para horizontal, ele vai alterar aí as unidades, ou melhor, vai alterar as informações aí automaticamente. Aqui eu posso definir quantas pranchetas eu quero criar, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso, mas só deixando claro que o Illustrator ele vai trabalhar com essa relação aí de prancheta, esse quadro branco que a gente vai utilizar aí para compor. Então, depois a gente vai ver um pouquinho mais a respeito de prancheta, mas levando em consideração aqui que a gente vai alterar isso nessa parte aqui, tá? No lado direito. Bom, além disso, nós temos aqui as informações de sangria, a gente também vai adentrar aí nessa informação um pouquinho mais na frente, algo um pouco mais avançado, tá? Então a gente não vai alterar isso agora. E aqui, provavelmente, você pode se deparar com a tela desse jeito, onde não tem opções avançadas registradas. Então, caso não esteja, você clica aqui, vai visualizar aí as informações de modo de cor, efeito de rasterização e modo de visualização. O modo de cores, ele é a referência que a gente vai utilizar para poder determinar se o arquivo vai ser para telas, ou seja, um arquivo digital, online, ou para algum outro tipo de dispositivo digital, ou se vai ser um material impresso. Lembrando que cores RGB se trata aí da escala RGB, que é a escala de cor-luz, ou seja, onde as cores são essas cores que a gente está acostumado a ver nas nossas telas, celulares, televisão, notebook, por aí vai, tá? E as cores CMYK, que são as cores pigmento, são as cores das impressões, tá? A cor que a gente vai ver aí no material impresso, caderno, papelaria, panfleto, por aí vai, tá? Então, essa relação que a gente vai ter aqui definindo qual vai ser o modo de cor, RGB para o digital e CMYK para o impresso. Bom, vou deixar aqui como RGB, só por convenção, para que a gente veja a interface. Nesse momento não vai ter nenhum tipo de criação, mas só para a gente poder identificar aí quais são as principais funções do programa, tá? Aqui, onde temos efeito de rasterização, isso aqui está relacionado com a forma como os bitmaps vão se apresentar dentro do Illustrator. Se você não sabia, o Illustrator também é capaz de trabalhar utilizando imagens, ou seja, eu posso inserir imagens no Illustrator e vou conseguir ali fazer edições mais simples ou composições. Não é o mais recomendado, então sempre que você precisa fazer um tratamento na imagem, uma edição mais profunda, o
utilize aí outro recurso, outro programa que trabalhe com esse tipo de edição, mas eu posso no Illustrator sim incluir imagens e trabalhar com elas. E nesse caso, as imagens elas vão se adequar ao tipo de resolução que eu estou trabalhando aqui. Então, por exemplo, eu tenho a opção aqui de tela 72 ppi, está relacionado principalmente com materiais digitais, onde eu vou ter aí todos os materiais para telas, eu posso trabalhar com essa resolução. Caso eu vá trabalhar com material impresso, eu posso utilizar aqui com o efeito de rasterização alto, ou seja, com alta resolução, porque é para impressão, então eu utilizo com 300. E o 150 é um intermediário, onde eu vou ter ali um material que nem tem uma resolução tão alta, mas também que não é baixa o suficiente para poder perder informações caso eu tenha interesse de imprimir esse material. Então, seria aí um grau intermediário. Então, nesse caso, eu vou manter com 72, mas lembrando, 72 para digital, 300 para material impresso, tá? Bom, e aqui em modo de visualização é como esses pixels vão se apresentar, como a gente vai visualizar essa tela de trabalho. Nesse caso aqui, eu não vou adentrar muito nesse detalhe, eu vou manter como padrão e dar OK para a gente poder ver aí a interface do Illustrator, tá? Então, vou clicar em criar, ele demora um pouquinho para carregar e aí temos a interface do programa. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar algumas regiões aqui do programa para a gente poder identificar, levando em consideração que a maioria das pessoas não está muito inteirado com tantas ferramentas ao mesmo tempo, então é interessante a gente identificar mais ou menos as áreas, as regiões aqui que a gente tem disponível. Primeiramente, se a gente for fazer uma relação aí de programas, né, e tentar assimilar, fazer algum tipo de comparação ou analogia para poder trabalhar, o Illustrator, assim, bem distante, tá? Mas ele vai lembrar um pouco o PowerPoint, por conta aí da possibilidade de utilizar a página livre, a gente consiga movimentar as informações dentro da página, diferentemente, por exemplo, do Word, que tem uma estrutura um pouco mais fixa, o PowerPoint talvez vai ter essa possibilidade aí de fazer ajustes, movimentação de objetos, criar, compor, mudar as cores. Então, se a gente for pegar mais ou menos essa relação, a gente vai conseguir visualizar algumas coisas que vão ajudar a gente a entender como é que o Illustrator ele funciona. Bom, diferentemente aí, como eu já falei, né, do PowerPoint, que tem uma estrutura um pouco mais fixa, o Illustrator ele tem muita liberdade quando a gente vai compor, quando a gente vai criar. Então, nesse caso aqui, ó, percebam, no meu canto esquerdo, eu tenho todas as ferramentas que eu tenho disponível para poder compor. Então, as ferramentas de trabalho, né, minha barra de ferramentas, ela vai ficar aqui no meu canto esquerdo. As versões mais anteriores, como você está podendo ver aí, ela já mostra qual o nome da ferramenta e dá um pequeno exemplo de como ela funciona. Então, caso vocês tenham dúvida, na hora de compor, de criar, de utilizar propriamente a barra de ferramentas do Illustrator, só colocando o mouse em cima aqui, sem clicar em nada, ele já vai mostrar mais ou menos como é que cada ferramenta se comporta. Então, é um ótimo recurso aí, caso você tenha dúvida, esteja iniciando, então vai mostrar aí como é que a ferramenta funciona. Muito legal isso, tá? Bom, além disso, no meu canto direito tem alguns painéis que eu vou utilizar para configurar ou ajustar propriedades dos objetos ou da própria página. Então, no canto direito eu tenho painéis disponíveis e aí eu vou só mostrar aqui para vocês duas formas que eles podem se apresentar, esses painéis aqui, tá? Então, vocês podem visualizar assim, somente com os ícones, e aí vai ser necessário que você conheça um pouco mais do programa. Ele pode aparecer assim, como vocês viram aqui, com o ícone e com a palavra, tá? Então, ajuda mais para quem está iniciando, começar a identificar onde é que estão os painéis, o que é que eles fazem. Ou ele pode aparecer também assim, ó, expandido, onde além de ver aqui, né, numa abazinha, o nome desse painel, você vai ver a configuração propriamente dita dele, como ele vai se apresentar. Então, tem, por exemplo, aqui, ó, camadas, pranchetas. Eu vou controlar por aqui qual painel vai estar ativo e eu vou poder visualizar como é que ele se apresenta, qual informação ele mostra para mim.
Sendo bem sincero, não gosto muito dessa visualização. Para mim, acaba não funcionando muito bem. Mas é uma opção, tá? Uma possibilidade. Então, caso você se interesse e goste de trabalhar dessa forma, é super possível. Eu prefiro utilizar ele minimizado, tá? E trabalhar cada um dos painéis de forma separadamente, ó. Então, eu posso clicar aqui e ele vai abrir o painel, tá vendo? Em posições distintas, ou melhor, em posições separadas. Então, ó, consigo aqui, mesmo estando na mesma barra, eu consigo visualizar individualmente, né, cada painel desse. Então, consigo ter essas possibilidades. Um ponto interessante a respeito disso aqui dos painéis é que eu consigo, ó, movimentar essas informações da forma que eu quiser. Então, se eu não quiser utilizar, por exemplo, algum desses itens, ou simplesmente quiser ali anexar, juntar, separar algum deles, eu posso vir aqui, clicar, segurar e arrastar, ó, e juntar com essa caixinha aqui flutuante. Ou eu posso também eliminar todos esses painéis, tá? Caso eu não queira, posso simplesmente remover esses painéis para que eu não tenha dificuldade aí em nenhum momento de utilizar tudo isso, tá? Então, caso eu queira devolver o meu painel para o canto direito, é só clicar aqui, juntar na bordinha do programa e ele vai mostrar essa barra azul e aí sim eu vou conseguir colocar o meu painel de volta. Então, eu tenho a possibilidade de editar o meu painel ou os meus painéis, tá? Da forma que eu quiser. Bom, aqui em cima, vocês vão ver aqui duas regiões na parte superior do programa, onde a primeira aqui, logo no colado, né, com a página do programa, eu tenho algumas informações, tá, de propriedades dos elementos das ferramentas que eu vou utilizar. Então, se eu mudo aqui, por exemplo, de ferramenta, eu vou fazer só um exemplo qualquer para demonstrar. Eu tenho umas informações que vão mudar de acordo com essa ferramenta que eu utilizei, com esse objeto ativo. Se eu mudar aqui, por exemplo, para uma outra ferramenta, utilizei aqui o texto, ele automaticamente modifica aqui as informações das propriedades desse objeto, desse elemento que eu acabei de criar. Então, esse menu aqui eu vou conseguir modificar ele, ou melhor, ele vai ser modificado automaticamente depender da ferramenta que eu estiver utilizando, do objeto que está ativo na tela, tá? Então isso é muito bom para poder facilitar aí o processo de composição, de criação. Eu vou ter opções aí para poder ajustar propriedades sem necessariamente precisar ali abrir um painel ou utilizar uma ferramenta. Automaticamente ele ajusta isso aqui para mim. E em cima eu tenho o meu menu, onde eu vou ter todas as opções aqui de propriedade e configuração, tanto do documento quanto de partes aí de ferramentas, propriedades, opções, configurações. Então é aqui que eu faço todo o controle do meu documento. Então eu tenho todas as opções aqui disponíveis, tá? Bom, além disso, nós temos aqui a área de trabalho. A área de trabalho compreende a região aqui da prancheta, que é essa caixa branca, que é aquela página 4 que a gente criou, e ao redor aqui a gente tem o Canva de trabalho, né? A tela propriamente dita de trabalho, que é essa região cinza aqui ao redor da minha prancheta. Então, eu tenho essas áreas aqui, onde a gente vai conseguir identificar ferramentas, painéis, aqui em cima uma região de propriedades personalizada que vai se adequar ali dependendo do tipo de ferramenta ou objeto que esteja selecionado, o menu principal, tenho aqui a prancheta e ao redor eu tenho o meu Canva, né, a minha tela de trabalho. Bom, isso tudo é para mostrar, dar um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro visual, né, da interface do programa. Tem muita coisa aqui, então dentro desses painéis ainda tem outras configurações, outras possibilidades. A gente tem como ajustar aqui também a região das ferramentas, então eu consigo fazer muita coisa, é realmente muito completo. Bom, uma coisa que eu queria já deixar aqui é a relação da área de trabalho. Consigo alterar essa área de trabalho, deixar ela personalizada para poder facilitar a minha vida na hora de compor, de criar. Então eu posso clicar aqui, ó,
nesse ícone aqui, tá? E alterar a minha área de trabalho. Ao clicar nele, eu vou ver todas as áreas de trabalho disponíveis. E o que é que isso significa? Algumas dessas áreas de trabalho, na verdade, todas essas aqui embaixo, são montagens aí, organizações de área de trabalho pré-definidas do próprio Illustrator. Posso clicar aqui, por exemplo, em Layout, ele vai reconfigurar minha área de trabalho com os itens que o programa, os desenvolvedores, né, acreditam que são mais úteis para o desenvolvimento de layout. Então, tem aqui, ó, caractere, parágrafo, poderia até utilizar essa barra dessa forma, né, onde eu posso ver tanto o nome quanto o ícone. Então, percebam, para a utilização de layout, para a composição de layout, o programa já tem essa área de trabalho pré-definida. Imagino que, sei lá, não tem utilidade para mim, não é o que eu estou buscando, posso clicar aqui novamente, vir aqui e escolher um outro tipo, como tipografia, por exemplo. Aí ele vai novamente ajustar aqui de uma forma que seja mais útil para mim, caso eu queira trabalhar com tipografia. Então, aqui, estou só aumentando a visualização aqui para poder ler quais as informações estão nesse painel. Eu posso vir aqui também, clicar aqui, ó, novo espaço de trabalho e criar um espaço de trabalho personalizado, ou seja, a partir de alguns desses espaços de trabalho eu posso criar um completamente novo. Então, vou criar aqui o espaço de trabalho preto criativo e vou clicar em OK. Agora, o que é que eu posso fazer? Lembra que eu falei que eu posso remover aqui os painéis, né, e fazer o ajuste que eu quiser neles, né, remover, recolocar. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar nesse momento com estilo de caractere e estilo de parágrafo, posso remover. Mas quero continuar aqui com o meu painel de caractere e parágrafo. Quero remover aqui biblioteca, vou remover aqui propriedades e camadas, e aí vou recolocar aqui para poder visualizar somente os que me interessam, tá? Bom, uma vez que eu já tenho essas informações, eu posso também fazer com que outros painéis que ainda não estavam ativos, eles apareçam aqui. Para isso, eu posso clicar em janela, e aqui, ó, nessa janela flutuante, eu posso ver todos os painéis disponíveis, tá? Para que eu possa fazer o controle desses meus painéis. Eu posso configurar eles de forma personalizada. Então, vamos supor, ali não tem cor ainda. Então, vou clicar aqui, ó, no painel de cor. Ele vai aparecer, às vezes aparece fora um pouquinho da tela, mas não tem problema. Eu posso só clicar, arrastar e soltar ele aqui na minha barra lateral de painéis. Então, posso vir aqui em janela, ver um outro painel que por acaso ainda não esteja disponível, como é o caso desse aqui, Pathfinder, que a gente vai utilizar bastante. Posso clicar nele, ele vai aparecer aqui flutuando, só clicar, puxar e arrastar aqui para a minha barra lateral. Então, eu posso configurar aqui, e sempre que eu quiser modificar essa área de trabalho, eu posso clicar no nome área de trabalho, ele vai reconfigurar aqui, ó, tá vendo? Para as informações que eu deixei lá salvas. Vou clicar aqui novamente e vou mostrar mais uma opção, que é de gerenciar as áreas de trabalho. Para que vai servir isso? Caso eu queira criar ou apagar uma área de trabalho que eu não esteja mais utilizando, posso clicar nela aqui. Como é o caso dessa nova área de trabalho, vou clicar aqui na lixeira e vou apagar. Clicar em OK e vou ter de volta aí controle sobre a minha tela de trabalho. Então, basicamente, essas são as principais informações. Isso aqui é o básico do mais básico, só para poder identificar o que é o programa, quais são as regiões, o que é que tem de importante aqui para começar a configurar e deixar a área de trabalho um pouco mais confortável, um pouco mais amigável, tá? Bom, se você assistiu até aqui, eu queria só mostrar mais um detalhe, tá? Que é em relação à cor aqui da minha interface. Essa aqui que eu estou utilizando é a interface na cor preta, mas eu posso também utilizar outras versões aí da interface. Para isso, eu vou clicar aqui em editar,
vou clicar aqui em preferências e aqui, ó, onde tem interface do usuário, vou clicar nessa opção para poder ajustar aí a cor da minha interface. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a interface padrão antiga, tá? Que é a interface clara, que ela segue aí geralmente o padrão do próprio Windows, e era um modelo que a gente utilizava há um tempo atrás, antes aí da Creative Cloud. Caso você se sinta mais interessado, mais confortável de trabalhar com essa versão, você pode vir aqui e fazer esse ajuste. Caso não, né, você pode utilizar, por exemplo, essa versão intermediária, que ele chama de luz média, a média escuro, que é geralmente a versão padrão, é assim que o Illustrator já vem pré-configurado, assim que você vai instalar o programa, ou utilizar a versão escuro, né, que é essa que eu estava mostrando aqui, onde ela tem essa configuração, né, onde os elementos eles estão aí com esse fundo cinza grafite. Meu conselho é sempre trabalhar ou com a versão escuro ou médio escuro, porque dá mais contraste. A gente consegue ficar aí visualizando melhor a tela, né, comparando essa informação com as demais informações do programa, e ainda tem um detalhe muito positivo, cansa um pouco menos a visão. Então, se você precisa ficar horas ali prolongadas em frente ao computador, né, em frente ao programa, esse recurso aí de luz moderada, né, médio escuro ou escuro, que é o que eu mais gosto de trabalhar, então você vai ter essa possibilidade de não cansar tanto a visão. Então, uma sugestão aí para que você tenha uma área de trabalho personalizada, tá? E que vai te oferecer um pouco mais de condição de trabalhar por mais tempo sem cansar tanto a visão, tá? Então, só aí apresentando a interface do programa. No nosso canto esquerdo, ferramentas, canto direito, né, na aba direita, painéis, parte superior aí, menu e ajuste aí da área de trabalho, tá? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.